Olá, bom dia para vocês. Esse é um vídeo que está sendo feito pela manhã de quarta-feira, aproximando de mais um feriado, em outubro de 2024. Esse vai ser o 12º vídeo desse canal, acredito, e mais um vídeo, de vocês olhando para a cortina aqui da minha casa. Esse vai ser um vídeo que eu vou buscar falar rapidamente sobre falácias morais e mentiras usadas em defesa do multiculturalismo ou imigração em massa. Então, nós vamos falar primeiro uma introdução rápida, o que é multiculturalismo, o que eu estou associando com imigração em massa e por que eles são têm sido baseados na sua defesa, por falácias e mentiras, mais do que por verdades. Multiculturalismo é um termo que se refere a políticas, também são narrativas, discursos, crenças, que são baseadas e que são usadas também em prol de uma sociedade com uma pluralidade étnica, cultural, religiosa, mas provavelmente não ideológica. Aí tem essa questão interessante. E é um pouco isso, que uma sociedade, um país, ele enriquece mais se ele tiver mais estrangeiros, pessoas com diferentes credos, de diferentes raças ou etnias. Bem, supostamente isso seria uma coisa boa, seria melhor. Então é melhor você ter um país em que você tem mais estrangeiros, mais pessoas de outras raças, de outras etnias e de outros credos, do que você ter um país homogêneo, em que grande maioria das pessoas pertencem a uma mesma raça, ou etnia, ou cultura. Então é essa ideia do multiculturalismo. Muitos países têm adotado o multiculturalismo, especialmente na Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá. Só que os efeitos negativos do multiculturalismo têm sido, pelo que parece, bem maiores do que os positivos. Só que não é apenas isso. Mesmo se o multiculturalismo só tivesse efeitos positivos, o que eu acho que na verdade seria mais no campo teórico, porque no campo da prática, tudo aquilo que é baseado em mentiras, falácias, distorções, geralmente se torna disfuncional, mesmo que a sua intenção original possa ser o oposto, de melhorar, de aqui nesse caso usar o jargão muito usado por aqueles que defendem o multiculturalismo, de enriquecimento cultural. E é o que acontece aqui, porque existem, historicamente falando, podemos dizer assim, o histórico do multiculturalismo não é bom. Tem sido positivamente relacionado com conflitos culturais óbvios, você colocar pessoas com culturas completamente diferentes convivendo no mesmo espaço, no mesmo bairro, na mesma cidade, mais cedo ou mais tarde vai ter algum conflito de interesse, conflito de influência, conflito no cotidiano. E assim, vai desde conflitos no cotidiano até mesmo guerras. Muitos e muitos exemplos, numerosos exemplos ao longo da história humana. E, na verdade, pode até se dizer que boa parte das guerras humanas são causadas justamente por conflitos culturais, de diferenças culturais, diferenças de interesses. Então, aqui no caso, eu vou citar mais ou menos umas 8. Na verdade, deve ser, porque eu sempre costumo colocar, por exemplo, quando tem pontos parecidos, ao invés de colocar 2, ponto 2, ponto 3, eu coloco 3.1, 4.1. Então, mais ou menos uns 7 pontos que são baseados mostram que seriam falácias morais ou mentiras. E mentiras usadas em defesa do multiculturalismo. E o multiculturalismo ele se baseia na imigração, em uma política generosa de imigração, de portas abertas,
Ao invés de você ter um controle maior de imigração, você incentiva. No caso, o governo que incentiva. Além disso, tem uma questão democrática ou antidemocrática, porque, pelo que parece, a maioria das pessoas em países como França, Espanha, né, os países que têm recebido muitos imigrantes, né, nessas últimas décadas, sempre se colocaram contrariamente à imigração. Né? Nunca foi algo assim amplamente querido, amplamente adorado pela população nativa. Né? Então, também tem essa questão. Né? Se nós vivêssemos em democracias plenas, perfeitas ou não perfeitas, mas próximas, né, da perfeição, do que deveria ser um governo do povo, deveriam acontecer muitos plebiscitos, né, para saber o que a população pensa sobre, né, sobre certas políticas, inclusive com a possibilidade de ser não apenas um plebiscito para saber a opinião, mas para tomar decisões, para decidir. Então, sem mais sem mais a introdução e tal, vamos falar sobre as falácias morais. Primeira falácia moral: todo país rico tem a obrigação moral de receber os pobres do mundo. É uma falácia moral. Tem a falácia lógica, que no caso ela é moral porque está relacionada com a moralidade, né, de certo ou errado. E aí tem essa questão: nenhum país tem a obrigação de abrir suas fronteiras para receber pessoas de fora, nem de maneira seletiva e muito menos sem critério. Cada país, com base no princípio da autonomia nacional, deveria estar livre para decidir sobre suas próprias políticas, ainda mais se forem razoáveis ou racionais. Idealmente falando, toda política pública deveria ser mediada pelo diálogo constante do governo com a população, inclusive com direito a plebiscitos para saber a opinião à vontade da mesma, e, de se possível, respeitá-la, especialmente se for bem embasada. Então, eu estou lendo aqui o texto que eu fiz, né, cujo título é basicamente o mesmo desse vídeo, e já está postado. Por enquanto não vou ficar revelando, né, onde que eu posto, né, outros dos meus interesses. Vamos ver como é que, né, nos próximos meses esse canal vai ficar, se vai ter mais visualizações, se vai ter inscritos. Por enquanto, 100 inscritos. E acredito que seja normal, né? Os primeiros vídeos, os primeiros passos. Mas como eu disse antes em outros vídeos, eu não pretendo me desfazer desse canal como eu fiz no ano passado. Vou deixar aí. Então, nós temos, né, esse trecho, né, que realmente nenhum país, nem mesmo se for um país rico, o país mais rico do mundo, uma Suíça da vida, por exemplo, tem a obrigação de receber ninguém. Sabe? Essa coisa de que é obrigado, não é obrigado. Quem decide é o governo daquele país, e ainda melhor seria se fosse o povo, a população, que decidisse por plebiscito. Essa idealidade não está no nosso horizonte, infelizmente. Nós vemos justamente o oposto. O governo, tudo bem, governo eleito, no entanto, é um governo que governa para si mesmo. Até mesmo os países mais ricos, esses países que nós sonhamos, né, nós brasileiros, né, gostaríamos de viver, tipo uma Suécia, uma Dinamarca, o governo geralmente não atende muito o que a população quer, especialmente nesse assunto, porque parece que estão mancomunados em tornar o mundo multicultural, né? Porque o multiculturalismo parece ser o passo para a civilização global que eles querem fazer. As grandes elites mais importantes do mundo, elite entre aspas, como eu falei no vídeo anterior. Então é isso. Precisa, né, colocar alguma coisa aqui? Não. Quem tem que decidir alguma coisa, sabe? Não sou eu que tenho que decidir o que os britânicos, né, querem fazer para o seu país. Ou os americanos, ou os canadenses. Isso também se estende, né, ao 1.1, né? Então é o primeiro ponto. 1.1 é a mesma coisa. Todo país tem a obrigação moral de receber refugiados e ou imigrantes. Então, novamente, nenhum país deveria ser obrigado a receber refugiados ou imigrantes. A obrigação moral só seria potencialmente discutível em casos mais específicos, mas mesmo em situações extremas, tal como um conflito armado, esse tipo de decisão deveria ser da alçada de todos os envolvidos, e não apenas de alguns grupos, como acontece, ativistas, políticos. Agora, a população mesmo não é
né, consultada, geralmente, né, nem um pouco. Então é isso. Preciso dizer mais alguma coisa aqui? Acho que não tem nada para acrescentar. Brasil, por exemplo. Brasil pode receber imigrantes, pode receber refugiados, só que não tem a obrigação, não deveria ter obrigação. E também tem obrigação, assim, não tem a obrigação de decidir, de aceitar o que pessoas de fora ou grupos de fora querem. Então, se o governo brasileiro, o povo brasileiro decidir que deve receber X quantidade de pessoas, né, criar uma cota ou um número limitado, né, de possíveis imigrantes ou refugiados, pode chamar autonomia nacional. E mais, não apenas nacional. A cidade também deveria ter uma certa autonomia, cidades, estados. Ainda mais um país como o Brasil, que é um país continental. Então, ponto 2. Devemos ser a favor da livre circulação de pessoas no mundo, por ser um direito humano, nosso, acaso quisermos ou precisarmos. Então, essa é a falácia, ou seria mais uma falácia moral, não uma mentira, e vamos ao que eu escrevi. Primeiramente, devemos ser a favor do respeito à autonomia das nações, e não de achar que o mundo é o nosso quintal. Segundo, devemos ser a favor da moderação, que só é possível pela ponderação, pois esse pensamento é radical e insensível às pessoas que sofrerão ou já estão sofrendo com os efeitos negativos do multiculturalismo, bem como com os problemas ecológicos causados por turistas, imigrantes, empresas estrangeiras. Tem essa coisa de que, não existem fronteiras, temos que, dane-se as fronteiras, tratar o mundo como se fosse um quintal da nossa casa. Realmente tem muitas pessoas que fazem isso. Geralmente pessoas abonadas, com dinheiro, né? E não é assim que deveria ser. Temos que respeitar os outros países, respeitar a autonomia e a soberania das outras nações. É um pensamento radical e insensível, porque você está literalmente querendo acabar com algo que existiu por milhares de anos, né, desde a história humana, né? Nós nos organizamos territorialmente, né? E é bastante equivocado querer eliminar as fronteiras logo de cara. Vai dar M de merda? Vai, já está dando. E, como no caso dos efeitos negativos do multiculturalismo. Muitas pessoas que estão sofrendo, né? Pessoas aí, não apenas em países ricos, não é apenas na Europa, não. Você pode ir em um país, eu já ouvi falar, né, de situações problemáticas acontecendo na África do Sul, que é um país como o Brasil, um país pobre, um país em desenvolvimento, em eterno desenvolvimento, diga-se de passagem. E tem outros problemas também, que não é apenas o multiculturalismo, que geralmente está relacionado com o aumento da criminalidade, o aumento de conflitos culturais, que são coisas muito, muito problemáticas, muito chatas, né? Não sei se vocês gostam disso, se tem alguém que gosta disso, né? Do aumento do caos, né? Dos conflitos sociais. Também tem os problemas ecológicos, né? Fala-se cada vez mais do excesso de turistas, muitos turistas indo para certo país, causando problemas ecológicos, né? Porque infelizmente tem uma quantidade nada desprezível de turistas que são retardados, são pessoas, né, que realmente eles têm dinheiro, mas têm limitação cognitiva, especialmente no sentido racional, e vão para outros países e acham que estão na casa deles. E problemas ecológicos que também acabam sendo causados por imigrantes, igual, por exemplo, que tem uns malucos que querem aumentar a população canadense, né? O Canadá, que é um país gigante, ele tem muitas, né, a boa parte do território canadense é coberto por florestas. Eles querem aumentar a população canadense um número gigantesco, né? Atualmente tem, sei lá quantos habitantes, 30, 40 milhões de habitantes no Canadá. Tem uns malucos aí, supostamente progressistas ou podrecistas, querem aumentar a população canadense, acham que o Canadá é capaz de ter até 100 milhões de habitantes, né? Eu acho que eles faltaram na aulinha de geografia no Canadá, porque é um país extremamente frio. Boa parte da população canadense mora justamente nas áreas menos frias, né, ao longo da grande fronteira com os Estados Unidos. E se aumentar a população canadense, vai aumentar a destruição ambiental. Inevitavelmente vai ter que derrubar um monte de floresta,
construir mais casas para as pessoas que estão chegando, que chegaram de fora. Olha só que legal, né? Que ideia inteligente, para dizer o contrário. 2.1. Devemos ter empatia ou sermos mais solidários com os mais necessitados, nos tornando mais receptivos, especialmente em relação aos refugiados. Isso aqui é uma falácia moral diferente, porque tudo leva a crer que é, com certeza, verdade. Nós temos que ser mais solidários com as pessoas que estão passando por necessidades. Isso aí é óbvio. Só que tem a questão do contexto. Se torna uma falácia moral a partir do contexto. Mas ser empático não significa tolerar abusos e crimes cometidos por imigrantes ou refugiados, ainda mais se forem hediondos. E já é notória a correlação positiva entre criminalidade e certos grupos de imigrantes. Idealmente, em um contexto de imigração inevitável, deve haver pelo menos um controle de qualidade para detectar sujeitos cronicamente antissociais antes que entrem no país e cometam crimes. E com base no que a ciência de fato tem compilado sobre o comportamento humano, é possível fazer essa detecção a partir dos padrões relacionados com comportamentos antissociais e suas frequências. Mas mesmo se for possível ou decidido receber refugiados, vai haver um controle com base na real capacidade de recepção e integração temporária deles ao país que os acolher. Afinal, nenhum país é capaz de receber todos os necessitados do mundo, não é? Então, aqui, no caso, né, inevitavelmente vai ter que receber refugiados ou, né, e imigrantes, né, é algo assim, né? A questão hoje em dia está ficando tão difícil evitar a imigração que essa discussão de que um país ele pode decretar moratória absoluta, alguns países deveriam decretar, acredito eu, tipo França ou Reino Unido, mas é praticamente impossível você não acabar recebendo um pouco de refugiado e imigrante, que a questão acaba ficando, né, não em receber ou não, mas na quantidade. E assim, eu acredito que todo país deveria ter um limite, e um limite assim, moderado. Ao contrário do que alguns países começaram a fazer, especialmente Suécia e Alemanha, com a guerra da Síria, ia falar da Bósnia, a guerra da Síria em 2010, na década de 2010. Então, além disso, temos que ser empáticos, sim, pessoas que estão passando por conflitos, né, se for inevitável receber, no entanto, todavia, contudo, né, receber refugiados e imigrantes econômicos, tem que ter um mínimo de controle, né, de qualidade. Desculpa dizer isso, né? Se você acha que todos nós somos iguais ou acha que não existe índole, que todo mundo é influenciado pelo meio, né, pelo contexto, não existe personalidade antissocial, não existe tendências antissociais crônicas que se manifestam, né, de maneira, né, constante em certos indivíduos. Existem. Então tem que haver um controle, porque senão você vai estar literalmente abrindo as pernas, né, para receber pessoas de maneira completamente fora, né, de critério, sem nenhum critério, e muitas delas não estão bem intencionadas e cometem crimes gravíssimos, deveriam ser punidos, né, de acordo com a sua gravidade, inclusive com direito às penalizações mais altas, né, prisão perpétua e ou pena de morte. Eu sou a favor da pena de morte, apesar de ser um assunto complexo. Talvez eu fale em outro vídeo. Provável que fale em outro vídeo, se não me esquecer, porque eu não anotei sobre isso. E tem também a questão, né, com base na ciência, de fato, no que eu escrevi aqui no meu texto, com base no que é ciência de fato, ciência verdadeira, tá? Não estou falando de pessoas que estão dentro das universidades, neste exato momento, estão fazendo suas pesquisas, seus graus, suas graduações, baseadas em pseudociências, especialmente nas pseudociências do bem, que eu tentei falar num vídeo aí anterior, e eu acho que não sei se eu fui bem sucedido, né, nisso. E aí eu vou fazer, eu estou pensando se eu vou fazer um segundo vídeo. Acho que não, vou continuar aqui. Não, acho que eu vou fazer um segundo vídeo para dar 20 minutos, os vídeos não ficarem muito longos.
Então, até o próximo vídeo, o terceiro ponto.